Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português do Enem. Bom, gente, hoje nós estamos falando sobre aposto evocativo. Essa é a aula de número 2, portanto assista a aula de número 1, tá? Para você ficar pareado aqui com a gente, ok? Vamos lá. Continuando falando sobre os nossos apostos, né? A gente classificou os apostos até aqui, né? E aí a gente vai falar sobre algumas observações desses apostos, tá? Antes da gente falar sobre o vocativo. Os apostos, em geral, destacam-se por pausas indicadas na escrita, por vírgulas, dois pontos ou travessão. Não havendo pausas, não haverá vírgulas, né? Como a gente viu ali o caso na outra aula, a gente viu o caso do aposto especificativo, né? Quando a gente fala o poeta Manuel Bandeira, né? A Rua Augusta, o Rio São Francisco, enfim, por aí vai. Quando você vai falar a menina Ana, né? A minha neta Maria, por exemplo, né? Porque você tem várias netas, vamos supor que você tem várias netas. Minha filha Bárbara, né? A minha mãe, por exemplo, ela tem duas. Então, quando ela vai falar de mim, não da minha irmã, Rebeca, beijo, Rebeca. Quando ela vai falar de mim, ela fala a minha filha Bárbara. Ou quando ela vai falar da minha irmã, ela fala minha filha Rebeca. Isso significa que é um aposto especificativo. Ela está especificando qual das duas filhas ela está falando. Então, não tem pausa, não tem vírgula, não tem travessão. É direto, né? Minha filha Rebeca. Beijo mãe também, né, gente? Falei da minha irmã, não mandei beijo pra minha mãe, beijo mãe. Então, olha, quando ela vai, né, falar de uma filha especificamente, ela fala minha filha é Rebeca. E aí não tem vírgula, não tem separação. Por quê? É só um aposto especificativo, tá? Então, nesse caso, não tem pausa, não tem vírgula. Ok? Então, os apostos em geral destacam-se, tá? Aqui tem um Szinho, desculpem, por pausas indicadas na escrita, por vírgulas, dois pontos ou travessões. Não havendo pausa, não haverá vírgula. Exemplos, né? Acabo de ler o romance A Moreninha. Então, um exemplo tipo que eu falei de minha filha Rebeca, né? Então, acabo de ler o romance A Moreninha. Você não leu qualquer romance, tem milhares de romances. Nossa, no Brasil, então, né? Que maravilha, porque a gente é um país muito abençoado em relação a isso. Mas então, você poderia ter lido, poderia ser Dom Casmurro, Memória de um Soldado de Milícia, Vidas Secas, O Cortiço. Você poderia ter lido milhares de romances, né? Mas você leu A Moreninha, né? Então, para especificar, a gente usa o nome, né, do romance e sem vírgulas, porque não precisa. É só especificativo, tá? Não precisa ter vírgula, não precisa porque não tem pausa. Outro, não assisti ao filme Macunaíma, outra pérola, né, tanto da literatura, né, Mário de Andrade, quanto do cinema, tá? Que foi transformado em filme. Duas pérolas brasileiras, né? Ainda não assisti ao filme, se você também não assistiu, assista, eu já assisti. Ainda não assisti ao filme Macunaíma, tá? Então, não é qualquer filme, é o Macunaíma, então tá especificando, tá? Mas não vai ter vírgula porque não precisa, é especificativo, não tem separação, né? Não tem pausa. Você precisa ouvir o disco Abraçaço, disco do Caetano Veloso, gente. Se você não ouviu, ouça também, tá? Você precisa ouvir o disco Abraçaço. Então, olha só, não é qualquer disco. É um disco específico do Caetano. Ele tem milhares de discos maravilhosos, mas é esse especificamente, né? Poderia dizer também, você precisa ouvir Cinema Transcendental, que é o meu preferido. Então, né? Também viria aqui especificativo sem vírgulas, né? Sem pausa. 2. Às vezes, o aposto pode vir precedido de expressões explicativas, do tipo, a saber, isto é,
por exemplo, né? Isto é, por exemplo, são as que a gente mais usa. De vez em quando a gente lê um a saber num texto mais, né? Um texto mais específico, um texto mais científico, e a gente fica assim meio, nossa, como assim? O que esse cara tá querendo dizer a saber? Ele tá querendo dizer o seguinte, ele citou algumas coisas, né? Vamos lá, o Brasil tem vários rios que cortam o país, né? Que banham o país. A saber, São Francisco, Rio Negro, Iguaçu e blá blá blá, né? Então, o a saber é exatamente um isto é ou um por exemplo. Significa a mesma coisa, tá? É só um jeito mais refinado de dizer por exemplo, ou isto é, ou outro que a gente pode dizer, ou seja, tá? E por aí vai. Você pode introduzir o seu aposto, né, de diversas formas, né, com diversas frases explicativas. Exemplos, né? Alguns alunos, a saber, Marcos, Rafael e Bianca, não entraram na sala de aula após o recreio. Ih, essa galera aí, ó, vai se dar mal. Então, né, a saber, né, quem são essas pessoas que não entraram? Marcos, Rafael e Bianca, tá? Outro. Fomos todos ao parque, isto é, eu, Marcos e Pitoco, né? O isto é, logicamente, está relacionado a todos, tá, gente? Isto é, quem fomos? Eu, Marcos e Pitoco. Pitoco deve ser um animal de estimação, um cachorro, talvez. Ou só um amigo que chama Pitoco no apelido, pode ser também. E também, né, não preciso nem dizer que a saber tá falando de alguns alunos aqui, né? Esse aposto tá falando de alguns alunos. O aposto pode aparecer antes do termo que se refere, sim. O aposto não precisa estar sempre depois do termo, gente. Ele pode aparecer antes, tá? Isso é uma coisa que é comum, tá? Vamos ver. Código universal, vírgula. A música não tem fronteiras, né? Então, a música, né, é o termo que está sendo especificado pelo aposto, que já veio antes, né? A música é um código universal, todo mundo gosta, todo mundo conhece, todo mundo entende, né? Não existe alguém que não entenda a linguagem musical, tá? Então, é um código universal, a música não tem fronteiras, ok? Inclusive as pessoas surdas conseguem ouvir a vibração, tá, gente? Não pensem que pessoas surdas não entendem música, porque elas entendem sim. Elas só não ouvem como a gente, mas elas ouvem do jeito delas, tá? Irmãs de consideração, Ana e eu jamais nos separamos, né? Então, olha, a Ana e eu, né, somos irmãs de consideração. Só que isso veio antes, né? Irmãs de consideração, Ana e eu jamais nos separamos. O aposto, que se refere ao objeto indireto, complemento nominal ou adjunto adverbial, pode aparecer precedido de preposição. Vamos entender. Estava deslumbrada com tudo, com a aprovação, com o ingresso na universidade, com as felicitações. Então, olha só, esse contudo aqui, ele introduz já, né, esse aposto que também vem reforçando com essa preposição, né? Isso aqui é uma coisa estilística, né? Você pode escrever sem repetir essas preposições, né? Ó, você pode escrever, estava deslumbrada com tudo, com a aprovação, o ingresso na universidade, as felicitações, né? Ou, estava deslumbrada com tudo. 2 pontos, a aprovação, o ingresso na universidade, as felicitações, né? Você não precisa repetir o com, né? Mas faz parte de uma estilística que a pessoa quis mostrar que, pô, você tava com tudo mesmo, tava muito, muito deslumbrada, né? E quem se deslumbra com algo, né? Então, é um verbo transitivo indireto
E o com, né, introduz o seu objeto indireto. Qual é o objeto indireto? Com a aprovação, com o ingresso na universidade, com as felicitações, tá? Agora o vocativo, vamos entender o vocativo. O vocativo é simples, a gente usa todo dia, né? Às vezes a gente pode não saber o que é, mas eu acredito que você sabe sim. O vocativo é um termo que não possui relação sintática com outro termo da oração. O que significa não possui relação sintática? Que ele não está ligado numa coisa de sentido com aquilo, né? Não é nada que se você tirar vai fazer falta na oração, vai atrapalhar sintaticamente, vai mudar qualquer coisa. Não. O vocativo é um acessório. Gente, o vocativo e o aposto são termos acessórios, sendo que o aposto em alguns momentos ele é necessário. O vocativo nem tanto, tá? Não pertence, portanto, nem ao sujeito, nem ao predicado, né? Como a gente já viu, né, em outra aula, inclusive, que você pode assistir aqui, que fala sobre predicado, né? O predicado é tudo aquilo que não é sujeito, né? Se a gente detectou o sujeito na frase, a gente detecta o predicado também. O que é sujeito, o que é predicado? Detectamos o predicado, né? Ela não pertence nem ao sujeito, nem ao predicado, nenhum dos dois. Não é uma coisa fixa que você precisa, né, que é necessária. É o termo que serve para chamar, invocar ou interpelar um ouvinte real ou hipotético, né? Então, quando eu falo com você, ei, você que está me assistindo aqui, né? Eu estou usando um vocativo, né? Falando com você, ei, você. Isso é um vocativo, né? Eu estou chamando, estou interpelando, né? Estou atraindo sua atenção, ok? Então isso é um vocativo, quando você vai chamar, né? Quando você vai interpelar, quando você vai invocar, né? Por seu caráter, geralmente se relaciona à segunda pessoa do discurso. Por quê a segunda pessoa? A segunda pessoa é você, no caso, a pessoa que tá ouvindo, a pessoa que está lendo. Por quê? Geralmente eu não vou falar comigo mesma, mas eu posso, né? Eu posso usar um vocativo para falar sobre mim mesma, né? Se eu posso escrever, por exemplo, no meu diário e escrever com vocativo para mim, ou posso usar um vocativo falando comigo no espelho, pode ser, mas, né? Por seu caráter invocativo, né? O seu caráter de chamar, de interpelar alguém, geralmente está direcionado a segunda pessoa do discurso, que é o interlocutor, né? Que é aquela pessoa que está lendo seu texto, que é a pessoa que está ouvindo, que é a pessoa que está falando com você no telefone, tá? Essa é a segunda pessoa do discurso. Bom, veja os exemplos. Não fale tão alto, Pedro, né? Então, olha só, o Pedro aqui, o Pedro é o vocativo, né? Toda vez que você vai direcionar o seu discurso para alguém, né, para qualquer pessoa que seja, para qualquer nome, você não precisa falar o nome da pessoa, pode ser, sei lá, mãe. Você não precisa falar o nome da sua mãe, pai, filha, ou quando você chama um cachorro, por exemplo, né, ou você é uma espécie de vocativo, ok? Você não precisa dizer o nome da pessoa. Mas sempre que você direcionar e falar um termo, né, para alguém se virar para você, para alguém te atender, para alguém olhar, isso é um vocativo, né? Então não fale tão alto, Pedro. Eu poderia dizer simplesmente não fale tão alto, olhando para a cara do Pedro, não fale tão alto. Mas eu quero chamar a atenção dele, para ele entender que é com ele que eu tô falando. Então não fale tão alto, Pedro, né? Outro. Senhora reitora, queremos nossos direitos. Então, senhora reitora, olha só, né? O vocativo pode ser desses maiores também, né? Não precisa ser um nome simples, ou mãe, ou pai. Pode ser um desses nomes grandes, assim, né? Senhora reitora, senhor diretor, né? Senhor, sei lá, vossa excelência. Você pode falar, né? Isso é um pronome de tratamento, lógico, vossa excelência, mas se você está se direcionando a alguém, chamando, se torna um vocativo,
ok? Sem, logicamente, deixar de ser um pronome de tratamento, ok? A vida, meu caro, é feita de escolhas. Olha, né? O vocativo ele pode estar em qualquer lugar da frase, né? Isso aqui a gente já provou aqui, ó. No final, no início, no meio, qualquer lugar. Mas lembre-se sempre, né? O vocativo vai estar separado por vírgulas. Uma vez que você chamou alguém, que você fez um ei, oi, psiu, né? Você, fulana. Isso é, né, sempre separado por vírgulas, tá, gente? Por uma vírgula, se vier no meio da frase por duas, né? Porque não se une ali o resto da oração, tá? É uma coisa específica, tá? Vá com calma, meu filho, tudo tem hora, né? Então, olha só. Mais uma que tá aqui no meio, olha, meu filho, né? Vá com calma, meu filho, tudo tem hora, ok? Moça, venha jogar no nosso time. Vem cá, moça. Então, os pronomes de tratamento também entram, tá, gente? Moça, senhora, senhor, jovem. Isso não é pronome de tratamento, né? Mas desculpem. Vossa Excelência, excelentíssimo, ilustríssimo. Se você vai chamar essa pessoa, vai chamar a atenção dela, vai interpelar, vai travar uma conversa com ela e chamando ela por alguma coisa, é um vocativo. Nessas orações, os termos destacados são vocativos. Peraí. Indicam e nomeiam o interlocutor a quem está se dirigindo a palavra. Observação. O vocativo pode vir antecedido por interjeições de apelo, tais como ó, olá, né? Ei, hey. Mas o quê? Eu acho que tem bastante exemplo aí, né? Então ele pode vir, né? Com essas interjeições, né? Que reforçam que você está chamando, que você está querendo chamar a atenção da pessoa. Ei, né? Ei, você aí do fundo, né? Então você está querendo chamar a atenção, interpelar. Exemplo, ó Cristo, né? Isso é um vocativo, tem uma interjeição, né? Ó Cristo, iluminai-me em minhas decisões. Quando você fala com Deus, você está usando um vocativo, Pai, né? Ó Deus, Senhor, né? Um vocativo. Olá, professora, a senhora está muito elegante hoje, obrigada. Não foi eu que escrevi, tá, gente? Esse exemplo, só para vocês ficarem assim, ai, nossa, ela se acha, não. Enfim. Gente, temos que estudar mais. Essa frase aqui, né? Putz, essa frase diz tanto. Enfim. Mas vejam, percebam, né? Todos eles têm interjeições, tá? Então, ó Cristo. Olá, professora. Gente, né? Isso aqui é mais assim, gente. Quando a pessoa fala assim, já vem alguma coisa que não é tão legal. Então, gente, a gente precisa prestar mais atenção nisso, né? Gente, a gente precisa ficar mais ligado nisso aí. A gente precisa, né? Então, todos esses casos com interjeições. Agora, distinção entre vocativo e aposto. O vocativo não mantém relação sintática com outro termo da oração. Por exemplo, crianças, vamos entrar. Querida, vá se deitar, já é tarde. Pai, o almoço estava uma delícia. Vamos sair para dançar hoje, minha gente? Né? Então, olha só. Nesse caso aqui, crianças, vamos entrar? Né? Crianças, vamos entrar. Aliás, não é uma pergunta, né? Eu poderia simplesmente dizer, vamos entrar. Né? Olhar para as crianças e dizer, vamos entrar. Né? Então, pode cortar, né? Não tem problema. Então, não tem uma relação sintática, né? Querida, vá se deitar, já é tarde. Eu posso simplesmente virar para querida e dizer, vá se deitar, já é tarde. Né? Eu não preciso usar o querida.
Pai, o almoço estava uma delícia. Eu posso virar pro meu pai e dizer, pai, o almoço estava uma delícia. Não preciso dizer, pai. Né? Vamos sair para dançar hoje? Posso falar com a galera, né? Vamos sair para dançar hoje? Mas eu posso dizer, vamos sair para dançar hoje, minha gente? Vamos, hoje é, sei lá, hoje é quinta-feira, não é dia de dançar, mas... Não, todo dia é dia de dançar. Eu danço em casa mesmo quando não é dia de dançar. Então tá, vamos sair para dançar hoje, minha gente? Ou, vamos sair para dançar hoje? Né? Então, não tem uma relação. Você pode simplesmente não se relaciona com nenhum termo. O aposto mantém relação sintática com outro termo da oração. Qual termo? O termo a que ele se refere, né? Por exemplo, a vida de Moisés, grande profeta, foi filmada, né? Então, Moisés, né, é sujeito. Não, mentira. A vida de Moisés, né, é sujeito, porque é a vida dele que foi filmada, certo? A relação aqui é com Moisés, grande profeta. Nesse caso, um aposto explicativo, né? Alguém, por exemplo, pode não saber quem é Moisés, né? E aí você explica, grande profeta, né? Ou você poderia colocar um aposto maior, profeta que abriu o mar, né? Enfim, poeta, pessoa de literatura já fica, né? Como? Pode nem ver um profeta que já pensa em poeta. Profeta que libertou o povo judeu do Egito, e etc. Você poderia colocar vários apostos sobre Moisés, né? Mas talvez você poderia só colocar a vida de Moisés foi filmada, né? Ele tem uma relação, mas ele não é, ele é um termo acessório, ele não é imprescindível sempre, tá? Só quando é especificativo, ou quando é alguma coisa muito, né, enumerativo, né? Mas esse tipo aqui você pode retirar até. Gal Costa, uma das maiores vozes brasileiras, fará um show aqui. Então, Gal Costa, né, fará um show. Então, a Gal Costa é o sujeito, grande, sujeita, maravilhosa. Uma das maiores vozes brasileiras. Então, para quem não conhece a Gal Costa, né, importante que se diga, porque é uma das maiores vozes brasileiras, cara. Tipo, como assim você não conhece, né? Então, ela fará um show aqui. Então, um aposto especificativo. Eu poderia dizer para quem conhece, por exemplo, Gal Costa fará um show aqui, né? E a pessoa já entenderia, já falar, uma das grandes vozes brasileiras. Enfim. Dom Casmurro, um dos meus romances preferidos. Fui eu que fiz essa frase, gente. Eu amo Dom Casmurro. Um dos meus romances preferidos virou série, né? Então, a gente poderia simplesmente dizer Dom Casmurro virou série, né? Dom Casmurro é o sujeito da frase, da oração, desculpem. O aposto está se relacionando a Dom Casmurro, tá, gente? Tá especificando Dom Casmurro. Bom, é isso. A gente fica por aqui.